Olá de novo, meus alunos. Então, vamos dar prosseguimento ao conteúdo naturalismo. Essa é a parte 2 da aula de hoje. Então, nós temos aqui um quadro que vai mostrar a diferença entre o realismo e o naturalismo, né? Então, enquanto no realismo nós temos um movimento, lembrando que esses dois movimentos ocorreram simultaneamente, só que eles são um pouco diferentes. O naturalismo é como se fosse um realismo muito mais forte, muito mais exagerado, exacerbado. Então, enquanto no realismo, quanto à definição, né, ele é considerado um movimento caracterizado pela representação da vida real, né, no naturalismo é a consequência de um realismo literário, né, o realismo, o naturalismo, ele é influenciado por teorias científicas. Então, nós temos uma representação da vida real sob os olhos da ciência, sob os olhos de teorias científicas, né? Esse é o naturalismo. Quanto às características, enquanto no realismo nós temos uma representação verdadeira e objetiva, uma narrativa mais lenta, uma linguagem mais direta e uma crítica às instituições sociais, em especial à igreja, né? E ao casamento enquanto instituição, né? Ao casamento arranjado, que era comum na época, né? No naturalismo nós temos uma representação mais verdadeira e objetiva, e além disso, igual o realismo, uma representação verdadeira e objetiva, mas também ela é uma análise científica, ela é baseada na ciência, né? A linguagem, né, diferente do realismo, ela é uma linguagem mais simples. Nós temos também o uso de regionalismos, mais diferente do romantismo, são termos mais regionais justamente para procurar mostrar mais a realidade, procurar se aproximar muito mais da realidade. E nós temos uma impessoalidade. E quanto à abordagem, no realismo nós temos uma retratação do dia a dia de pessoas comuns, e agora no naturalismo, né, nós temos, além de pessoas comuns, pessoas mais simples também. E nós temos uma representação. O naturalismo ele retrata como o ambiente, isso é importante, como o ambiente, a hereditariedade e as condições sociais controlam o ser humano, ou seja, o determinismo. Então, o naturalismo ele procura mostrar que o ser humano ele não tem um livre-arbítrio. Ele é determinado justamente por suas condições, pela sua hereditariedade, ou seja, quem é seu pai, quem é sua mãe, pelas condições em que você vive, né? E também até mesmo por sua raça. Então, o ser humano ele não tem livre-arbítrio. De certa forma, os personagens naturalistas eles se contentam com aquilo que lhe é dado, com aquilo que lhe é determinado, né? Com aquilo que lhe está reservado, né? Então, esse era o determinismo, esse é o pensamento em voga na época e é retratado nos romances naturalistas. Quanto aos temas, então, nos romances realistas nós tínhamos em temas como a sociedade, classes sociais, etc. Nos romances naturalistas, eles retratam muito mais a violência, a pobreza, a corrupção, a prostituição, né? Então, são questões mais relacionadas à parte, digamos, entre aspas, né, má do ser humano. O ser humano é levado às últimas consequências, então, ao extremismo, né, que é a violência, ao extremismo do capitalismo, que é a pobreza, né, dos ideais, então seria uma corrupção, e até mesmo da pureza. O extremismo seria a prostituição, né? Quanto ao retrato social, então, no realismo nós temos famílias de classe média ou pessoas comuns, e no naturalismo nós temos também pessoas comuns, né, mas são classes mais pobres, classes mais baixas. Quanto ao realismo, do realismo, nós temos Madame Bovary, de Gustave Flaubert. No naturalismo, nós temos Émile Zola. Existe uma divergência entre alguns teóricos. Alguns dizem que René Paquin, seu romance de 1867, abre o naturalismo. Porém, o Émile Zola é muito mais conhecido por seu livro Germinal, de 1855, que inclusive virou filme. Eu gostaria que vocês assistissem.
Então esse Thérèse Raquin, ele não possui tantas características naturalistas quanto Germinal. O livro Germinal, ele representa bem o que foi o naturalismo, ele mostra claramente o que foi o naturalismo, certo? Então a obra mais conhecida do Zola é justamente Germinal, embora sua primeira obra naturalista tenha sido Thérèse Raquin. Então, como eu falei para vocês, né, Thérèse Raquin, aqui nós temos a obra, né, no Thérèse Raquin o Zola procura mostrar o pior do ser humano, né, como em todas as suas obras ele procura sempre mostrar o pior que cada pessoa tem dentro de si, né. E o Germinal, aqui está o filme, né, ele inaugura então, o Zola inaugura com suas obras, ele tem uns 5 ou 6 livros antes ainda de Germinal. Então, mas eles não têm a característica naturalista tão enfatizada como em Germinal, né? Então ele foi o principal representante do naturalismo, né? Ele é francês, o Zola é o principal autor e que introduziu o naturalismo na França, e também foi o primeiro escritor realmente naturalista. E Germinal fala de maneira clara sobre as péssimas condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão no interior da França no século XIX. Inclusive, o Zola, eu falei agora há pouco, né, ele conviveu com os mineradores durante 2 meses para aprender como viviam, como comiam, para compreender como era a vida desses trabalhadores, para poder escrever o seu livro. E Zola marcou o início desse movimento artístico na Europa, o naturalismo, né? Então, os naturalistas eles evitavam o sobrenatural, o simbolismo e a fantasia, apesar de também expor o dia a dia de pessoas comuns. Ele mostrava o lado mais sombrio da sociedade. Então, as obras naturalistas abordavam temas como a corrupção, a pobreza, a violência, a prostituição e a miséria, tudo com o objetivo de quê? De chocar o leitor, chocar com a realidade em que se vivia. Então, todos os sistemas abordados, eles eram utilizados para chocar ou o leitor ou o público, no caso, né? De repente, uma obra vai ser o público, não necessariamente o leitor. E ao se dedicar a todos os temas sugeridos, a todos esses temas, né, sugeridos, o autor naturalista ele mostrava o desejo de reformar ou reformular a sociedade e os seus defeitos. É como se desse um restart, reiniciasse a sociedade, né? Trazendo uma dinâmica mais verdadeira ao cenário da literatura. O uso desses temas sombrios fez com que os naturalistas fossem frequentemente criticados por serem muito pessimistas. E uma das maiores inovações dos naturalistas foi o modo de como colocaram o foco da arte e da literatura nas classes mais desfavorecidas e nos grupos mais estigmatizados, algo que até então não acontecia. Na literatura, o naturalismo se tornou um instrumento de denúncia e crítica social. E na pintura, a pintura ela trouxe quadros realistas passados em cenários mais naturais. Então a gente passa a ter ambientes mais pintados fora do estúdio, né? Ambientes mais relacionados a cenas cotidianas que realmente aconteciam, né? Naturais. No teatro, o teatro também instaurou grandes mudanças, né? Também houve grandes mudanças no teatro, principalmente o surgimento de um diretor, da sonoplastia, de figurinistas e outros elementos mais. Bom, a principal característica do naturalismo é o cientificismo exagerado, que transformou o homem e a sociedade em objetos de experiência, ou seja, então nós temos agora uma realidade que é analisada friamente, como se fosse um cientista em seu laboratório analisando um experimento científico, né? Bom, características do naturalismo na literatura. Então agora nós temos um narrador onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, mas ele não se envolve nos acontecimentos. Ele é apenas um observador da situação. Observador objetivo, é como se fosse um cientista, né? Analisando friamente a situação. As obras defendem uma teoria e o narrador ele vai tentar provar, observando os sujeitos como cientista, como se fosse um cientista fazendo um experimento ou uma investigação.
Aí o narrador vai tentar convencer o leitor do que ele realmente está querendo dizer. Então o narrador ele é engajado e tenta convencer os leitores da sua teoria, da sua tese. Inclusive nós temos a introdução nesse período do romance de tese, que eu vou falar mais adiante na próxima aula. Bom, aqui, ó, então, nesse período literário nós temos uma ênfase com aqui um leão rugindo, né, no lado mais animalesco do homem, né? Então é tratado a fome, o instinto, a parte não civilizada do ser humano, a sexualidade, etc. Então existe uma zoomorfização de personagens. Então os personagens são tratados como se fossem animais e até mesmo comparados a animais. Então, por exemplo, o retrato de fome a fome ela é retratada como se fosse a fome de um animal que não pensa, né? Então a pessoa vai comer como se fosse simplesmente para a sua sobrevivência, como se fosse um animal, né? O instinto ele bate muito mais forte do que o raciocínio, né? Então, a retratação de seres humanos como se fossem animais, né, criaturas governadas por seus impulsos, por seus desejos primitivos, isso tudo a gente tem na literatura. E aqui nós temos um trecho do livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que vai comprovar, que vai mostrar como que os autores daquela época mostravam essa animalização do ser humano, essa zoomorfização, ou seja, essa descrição dos personagens como se fossem animais, e até igualando os seres humanos aos animais. Então Aloysio Azevedo assim escreveu, né? Daí a pouco, em volta de bicas era um zunzum crescente, em volta das bicas, né, era um zunzum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio d'água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo d'água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. Então vamos analisar esse trecho, olha só. Então nós temos aqui a descrição, as palavras, né, macho e fêmea, cara, pelo, que são designações utilizadas para animais. Esse molhado pelo se refere ao cabelo, né? Pelo geralmente é o cabelo do animal, né? Então estava falando molhado pelo, se referindo ao cabelo. Aqui a cara também, né? Cara geralmente é usada para animais. E as designações macho e fêmea que também são utilizadas para animais. Bom, aqui nós temos casco também, se referindo ao que? Ao casco do cavalo, mas aqui aqui não está se referindo ao casco, aqui se refere ao couro cabeludo, mas é um termo para designar, uma parte do cavalo, né? O casco está na extremidade das patas do cavalo, né? É o casco do cavalo, mas aqui se refere ao couro cabeludo. Casco também pode ser um casco, a parte mais dura também, da carcaça da tartaruga. Então casco é uma coisa mais relacionada ao animal. Ventas, aqui ó, ventas são os narizes ou os focinhos dos animais, né? As ventas geralmente é do cavalo. E aqui fala fossando é remexer com o focinho, mas também é um termo mais relacionado aos animais. Então são alguns termos que são utilizados na linguagem, comparando o ser humano daquela representação aos animais, como se eles fossem realmente animais, né? Bom, ainda voltando às características do naturalismo, né? O naturalismo ele tem uma forte componente de denúncia e crítica social, fazendo um retrato do seu tempo. Então aqui nós temos uma cena do filme O Cortiço, né? Representando exatamente a realidade
da vida em que viviam, né? As lavadeiras, os trabalhadores, os casebres, né? Os barracos. E o naturalismo também relata a luta do ser humano contra as forças da natureza. Por isso mostra também, às vezes, o retrato dos personagens como animais, mas sempre na ideia de procurar lutar contra essas forças da natureza que colocam o ser humano como animais. E o naturalismo retrata grupos marginalizados e ambientes coletivos. Então, como a gente vê aqui, né, o cortiço do Luiz Azevedo, ele vai falar da vida das pessoas naquele ambiente, que é um cortiço, que é como se fossem favelas hoje em dia, né? Uma casa construída em cima da outra, depois faz um puxadinho mais para cima e vai construindo em cima, e assim realmente nasceram os cortiços e em consequência disso também as favelas. O naturalismo é também caracterizado pelo fatalismo, com narrativas que acabam de forma trágica, principalmente para os personagens que vêm dos meios mais desfavorecidos, como se eles estivessem destinados à ruína. Então, aquilo que eu falei, o determinismo. Se você vem de uma origem pobre, de uma origem humilde, se você é filho de pessoas pobres, dificilmente você vai conseguir sair dessa situação de pobreza. E a gente vê isso também no filme Germinal. Por mais que eles lutem, tentem sair daquela situação de pobreza, de miséria, por mais que eles consigam umas poucas migalhas, eles não conseguem sair da vida que levavam. Por quê? Porque eles estavam pré-determinados a serem aquilo que eles são. Não tem como mudar essa realidade, né? Então isso aí é fruto do determinismo. Bom, ainda no naturalismo, né, o naturalismo é amplamente marcado pelo determinismo, como eu falei agora há pouco, defendendo que cada indivíduo seria o produto direto do meio onde ele está, né? E também o naturalismo é influenciado por Darwin, né, o darwinismo, e o evolucionismo, que pretende demonstrar que apenas os mais aptos prosperam. Então não é qualquer um que vai sair daquela situação. Só os que já evoluíram, os que estão mais bem preparados para sair daquela realidade, né? E o naturalismo também analisa o comportamento humano por intermédio de um olhar objetivo e impessoal, como eu falei, como se fosse um cientista em seu laboratório. Bom, os temas abordados pelo naturalismo, né, são considerados chocantes, eu falei agora há pouco, né, é justamente utilizado para chocar o leitor, e principalmente aqueles ligados à sexualidade e à saúde mental. Então nós temos a caracterização de vários personagens aqui, Freud, né? Vários personagens que são levados ao extremo, né? Até mesmo à loucura, né? E a gente, assistindo o filme Germinal, a gente consegue perceber várias situações também relacionadas à sexualidade que são retratados como corriqueiros, e até mesmo a saúde mental. Então, a gente analisa, muitas vezes a gente vendo o filme, a gente considera uma cena muito chocante, a gente fica até de boca aberta com aquela cena que a gente está visualizando, mas é para mostrar o pensamento da época, é para chocar mesmo aquela cena, né? No livro é muito mais retratado, choca muito mais lendo do que assistindo, às vezes, para algumas pessoas, do que assistindo no filme, mas algumas cenas são colocadas exatamente para chocar, né? Então quem assistiu o filme vai perceber o que eu estou falando. E ainda sobre o naturalismo, né, ele toma a ciência como prioridade, assumindo uma postura positivista. Bom, o naturalismo também valoriza aspectos estéticos, como as descrições extremamente pormenorizadas, que permitem ao leitor imaginar com alguma exatidão, né? Lembra que já falei disso no realismo? Os detalhes são utilizados, mas mais para dar veracidade. E aqui também, né? Aqui as descrições pormenorizadas, elas vão levar o leitor a construir o cenário com exatidão, né? O naturalismo também utiliza uma linguagem simples, mas bastante próxima do cotidiano. Mas a linguagem ela é predominantemente culta. Mas, embora as falas utilizem uma linguagem mais despojada, até mesmo vulgar e coloquial. Então é bem próximo do cotidiano daquelas pessoas que são retratadas nos livros. Então, por exemplo, aqui alguns trechos, né? Algumas falas de personagens do livro Cortiço. Parece que tem fogo no rabo. Com quem te esfregas tu, sua vaca? Ou com quem te esfregavas tu, sua vaca?
estou com miolo que é água de bacalhau. Então é como se o escritor quisesse chocar o leitor com essas falas, né? Quem iria imaginar que um livro estivesse lendo um livro e ia ler um termo como sua vaca no livro, né? Referindo à pessoa mesmo. E ainda falando com quem esfregavas tu sua vaca. Então, realmente é para chocar o ser humano. E algumas pessoas que não compreendem essa questão literária, até às vezes criticam esses autores que colocavam esses termos e tudo mais. Mas o objetivo é bem esse mesmo, chocar a sociedade, chocar o leitor, né? A mesma coisa que a palavra rabo, parece que tem fogo no rabo, né? Então, o objetivo é justamente esse, de chocar. E muitos hoje ainda ficam chocados com algumas linguagens, alguns romances, que não compreendem o objetivo dessas expressões nesses livros, que era procurar se aproximar da realidade, do dia a dia. Se a gente for ver um filme americano, a gente vê muitas expressões chulas também nos filmes americanos. E nós achamos lindo aquilo. Muitas vezes a gente até nem sabe o que significa, né? Mas a gente acha lindo porque é americano, por exemplo, porque é de outra nacionalidade. E se a gente for ver essas mesmas expressões em filmes brasileiros, a gente vai ficar escandalizado. Porque muitas vezes a gente acredita que a arte e até mesmo a literatura tem que se afastar da realidade. E é justamente o oposto que eles queriam fazer aqui, queriam aproximar a arte e a literatura da realidade, do cotidiano, né? Mostrando que o cotidiano também faz parte da arte e da literatura. Bom, principais autores do naturalismo, né? Nós temos o Zola, que eu já falei, Émile Zola, que é francês, que é o precursor do naturalismo. Ele escreveu aqui a Thérèse Raquin e muitos outros livros antes de publicar o seu Germinal, só que o que mais tem características naturalistas é esse Germinal, que depois foi feito o livro, que inclusive é com Gerard Depardieu, que faz um excelente trabalho nesse livro, nesse filme. Eu já falei do livro que fala do drama de operários e operárias também das minas de carvão na França, né? E eles se enfrentam as piores condições de trabalho, inclusive com riscos de vida e salários miseráveis. E o descontentamento ele caminha para uma greve geral. E ele trabalha muito com as teorias do comunismo, né? Das lutas de classe nesse livro e nesse filme também. Então, eu peço que vocês assistam o filme para compreender melhor o que foi o naturalismo e a arte literária, a arte naturalista e a literatura naturalista, né? Bom, e em Portugal nós temos Eça de Queiroz, que eu já falei dele também nas últimas aulas, né? Ele foi representante tanto do realismo quanto do naturalismo. Exemplo é o seu livro O Crime do Padre Amaro, que eu já falei nas últimas aulas também, né? Que a gente tem um padre que se apaixona e ele também é levado ao extremo, né? Quando eles decidem ceder aos seus desejos. E esse livro ele relaciona muito a questão do meio como um ambiente corruptor. E no Brasil nós temos a Luísa Azevedo com o livro, inclusive, que vocês têm que começar a ler, da AP, que vai ser logo no comecinho, na primeira semana de agosto, nós temos a AP do livro Casa de Pensão, então comecem a ler o livro Casa de Pensão, né? E tem outros livros também dele que são muito cobrados no vestibular, como o livro O Mulato. Nós temos também Adolfo Caminha, com um livro que também é muito cobrado no vestibular, como O Bom Crioulo, Raul Pompeia, O Ateneu e Inglês de Souza. Eu vou falar desses autores mais para frente também. Eu esqueci aqui de colocar um livro do Inglês de Souza. E temos a única representante feminina da estética naturalista no Brasil, que é Emília Bandeira de Mello. Como eu falei nas últimas aulas também, né, somente recentemente as mulheres estão sendo resgatadas na literatura. Inclusive nós temos mulheres que ajudaram a criar a Academia Brasileira de Letras, mas elas foram esquecidas pela história. E agora, recentemente, elas estão já sendo resgatadas na literatura, né? E Emília Bandeira de Mello é a representante brasileira do naturalismo. E seu livro mais conhecido, né, o seu romance mais conhecido é A Luta, que está sendo resgatado agora. Os outros livros dela são mais voltados aos contos. Bom, isso é o que nós temos por agora sobre o naturalismo. Nós vamos na próxima aula entrar mais no naturalismo no Brasil, né? E vou solicitar então que vocês assistam ao filme Germinal, que eu vou colocar aqui embaixo no livro, na nossa sala de aula. Bom,
Até mais, boa semana!